Opa pessoal, vocês se perguntaram como o Scott conseguiu voltar à vida após morrer para o hotel na quinta temporada. Não só o Scott, como também outros personagens. Eu irei falar como todos eles morreram e como eles conseguiram voltar à vida, beleza? Então já vai deixar lá e se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para geral aí. Sabemos que no universo de Teen Wolf nem todos ficam mortos, muitas vezes eles voltam à vida. É aquela famosa frase que o pessoal sempre fala: se não tem corpo, não tem morte, não é mesmo? E diante da série, muitos personagens voltaram à vida e alguns até sem explicação. Então eu irei falar como cada um morreu e como eles conseguiram ressuscitar aí. Vamos começar por ele, o Scott McCall, o famoso saco de pancadas aí. Vimos que ele já morreu 2 vezes na série, mas como aconteceu essas mortes e o que fez ele voltar à vida? A primeira morte dele foi na 4ª temporada, quando a Kira usou sua eletricidade para matar ele. E uma curiosidade, provavelmente ele morreu de ataque cardíaco aí nesse momento. E aí descobrimos uma coisa sobre os alfas. O Chico fala que eles após a morte ficam vivos entre aspas e temporariamente, até que seja ressuscitado. Inclusive eu achava que isso servia apenas para os alfas genuínos, porque primeiro, o jeito que a Chico fala indica que é só uma habilidade vinda do tipo de alfa que o Scott é. E segundo, apenas ele usou essa habilidade aí, saca? Mas aí percebi que era para todos os alfas. Ou seja, após eles morrerem do jeito que o Scott morreu, tipo uma morte natural aí, entre aspas, eles podem voltar à vida se caso ele for ressuscitado. E foi o que aconteceu. Aquilo usou sua eletricidade para trazer o Scott novamente de volta à vida. Passando para a segunda morte dele, aconteceu na 5ª temporada. Basicamente foi assim: o Theo queria se tornar um alfa e para isso ele prendeu o Scott na biblioteca, enfraquecido com Arcônico. E depois colocou o Leon lá, que inclusive tava putaço com o Scott. A Superlua tá alimentando a sua raiva, te deixando mais agressivo. Está me deixando mais forte. Vai cumprir sua promessa, mesmo se tiver que morrer. E eles começaram a lutar e o óbvio aconteceu, o Leon venceu, porque primeiro o Scott estava muito fraco por conta do Arcônico. E o Leon estava super forte, não só por causa da raiva que ele estava assistindo naquele momento, como também por causa da Superlua, que fez ele ficar mais forte que o Scott naquele momento lá, saca? E então o Leon deu uma surra nele, depois após o Theo ver que seu plano falhou, já que ele queria que o Leon matasse o Scott para depois ele matar o Leon e roubar o seu poder. Então ele mata o Scott achando que iria conseguir roubar o poder, e muitos acharam que o Scott ia morrer, já que pô, ele tava muito fraco, tá ligado? Tava fudido naquele momento. Só que a Melissa aparece a tempo e ressuscita ele. E cara, que cena foda, velho, isso é louco. Mas então, como o Scott conseguiu voltar à vida mesmo estando muito fraco? Vou falar pra vocês, o Scott teve uma sorte enorme, porque o motivo dele conseguir voltar à vida foi por causa da Superlua, porque mesmo o Scott estando morto, seu corpo ainda estava meio que se curando, saca? E a Melissa vai lá e dá uma forcinha a ele, fazendo com que a Lua, junto com o seu poder, conseguisse trazer ele de volta aí, tá ligado? Então velho, o Scott teve sorte que era Superlua, senão já era, ele iria de Vasco. Próxima morte é do Peter Hale, o nosso grande churrasquinho de lobisomem. Na primeira temporada, o Peter, após ser recuperado das feridas causadas pelo incêndio que aconteceu na sua casa, ele atrás de sua sobrinha Laura, que era uma alfa, e depois a mata para conseguir roubar o seu poder. E após se tornar um alfa, ele começa a matar todos que tiveram envolvimento com incêndio na sua casa. Só que no último episódio da primeira temporada, após enfrentar o Scott e Derek, ele acaba sendo derrotado e tendo sua garganta rasgada aí pelo Derek, ou seja, ele morre. Mas na segunda temporada ele volta à vida através da Lydia. Mas como isso aconteceu? Eu acho que quando ele mordeu a Lydia, achando que iria transformar ela em um lobisomem, ele colocou memórias na cabeça dela, fazendo assim com que ela durante a segunda temporada ficasse sendo assombrada por ele através das memórias que ele colocou, explicando como ela faria para trazer ele de volta à vida aí, tá ligado? Mas como ele ressuscitou e como isso aconteceu? Basicamente foi assim: existe um ritual que faz com que os lobisomens consigam voltar à vida, que é usando a última lua cheia do inverno e um poder de alfa. E ele fez a Lydia conseguir fazer isso. Ela direcionou a luz da lua até o seu corpo e depois que a lua trouxe ele de volta, ele usou o poder de alfa do Derek para conseguir ganhar forças novamente e se curar por completo, tá ligado? Fazendo assim com que ele voltasse à vida. Próxima morte é a da Kate Agent. Sabemos que na primeira temporada a Kate acaba morrendo pelas garras do Peter Alpha aí. Inclusive, para quem não sabe o motivo do Peter matar ela, é porque foi ela que começou o incêndio na casa dos Zeus. Ou seja, é tudo culpa dela aí. Então o Peter, com sangue nos olhos, mata ela sangue frio aí. Só que o inesperado aconteceu: a Kate acaba se transformando, porque para quem não sabe, é possível se transformar através das garras de um alfa. É muito raro, sim, mas pode acontecer, tá ligado? Mas ali, em vez de se tornar um lobisomem, acaba se transformando em um jaguar, um dos sobrenaturais mais fortes e poderosos de Teen Wolf. Mas como isso aconteceu? Basicamente foi assim: após o Peter matar ela, os calaveras vão até o necrotério para confirmar se realmente ela estava morta. E quando chegam lá, vê as garras na sua mão, ou seja, enquanto ela estava morta, seu poder começou a aparecer e a lua cheia começou a curar todo o seu corpo, até que fosse possível ela retornar à vida. E foi o que aconteceu: a bichinha, além de voltar à vida, ainda volta como Nagual, um dos sobrenaturais mais poderosos da série, velho. Próximo é o da Alyson Age, a nossa defunta preferida aí. Sabemos que na terceira temporada, parte 2, a Alyson morre após atirar e matar um Oni usando uma flecha de prata. E como sabemos, a Alyson é a preferida aí do Jeff Davis, o criador de Teen Wolf. E por causa disso, e também para conseguir trazer o corpo do Gunsune de volta, a Alyson volta à vida através do Nemco. Mas como isso aconteceu? Muita gente não entendeu como a Alyson voltou à vida e como foi esse processo. Mas basicamente foi assim: após o Gunsune ser libertado lá no Japão pelo professor Harris, ele acaba possuindo o Chris, que inclusive
estava no Japão também. E muita gente ficou sem entender, tipo, ele realmente possuiu o Chris igual possuiu o Styles, ou ele apenas fez a mesma coisa que fez com o Derek, Zack e o James. E sim, rapaziada, o Kitsune realmente possuiu o Chris da mesma forma que ele fez com o Styles. E por causa disso que ele conseguiu meio que manipular para fazer eles trazerem a Alisson. Ele fez o Scott achar que estava conversando com a Alisson e que ela estava dando sinais a ele. E depois inventou aquela história lá de que a Alisson só tinha até aquela lua cheia pra voltar à vida, tá ligado? Sendo que não, através do Nemta ela poderia voltar à vida a qualquer momento, a qualquer lua cheia, seja antes ou depois. E sim, o ritual que o Chris barra no Kitsune fala é real, tem como trazer alguém de volta à vida dessa forma, no caso pelo Nemta, tá ligado? Então o Scott pega a terra onde a Alisson morreu e a espada que a matou, e durante a lua cheia, a espada e a terra se juntam no Nemta, o que fez com que ela voltasse à vida com o seu corpo novinho em folha. Não só a Alisson, como também o Nogitsune, já que ele aproveitou o poder do Nemta e recriou seu corpo também, tá ligado? Então a Alisson conseguiu voltar à vida aí no filme de Teen Wolf, tá ligado? Passando agora para a morte do lobisomem mais forte e poderoso da série, a besta de Gévaudan. Lá em 1700 e pouco, após aterrorizar a França e matar muita, mas muita gente, Marie-Jeanne descobre que seu irmão Sebastian Valeste era o grande lobisomem e decide caçar ele aí. Mas depois da primeira falha de quase morrer para ele, ela junto com o Agent criou uma arma que fosse capaz de matar a besta. E então ela usa a arma contra ele e consegue matá-lo. Só que depois, em 2012, 3 médicos do medo psicopatas decidem ressuscitar a besta. E conseguem através de uma quimera. Mas aí você me pergunta, como eles conseguiram fazer isso? Basicamente foi assim, os médicos do medo, após chegar em Bico Rios, começaram a transformar todos os humanos que tinham algum transplante de órgão em quimeras. E eu não tenho certeza, mas eu acho que o motivo deles irem atrás de pessoas com transplante é porque sabemos que às vezes, quando alguém recebe um órgão de outra pessoa, o corpo acaba recusando o órgão. Por isso que os médicos transformavam essas pessoas que tinham um órgão transplantado. Já que se o corpo aceitou o órgão que não era da pessoa, provavelmente aceitaria o espírito da besta também, tá ligado? Então, depois de transformarem muitas pessoas em quimeras e verem que elas eram uma falha, os médicos finalmente acham que pode, que é o mesmo. E uma curiosidade, muita gente se pergunta por que os médicos do medo não usaram o Theo para trazer a besta, sendo que ele conseguiu sobreviver. Mas não é bem assim. O motivo das quimeras sangrarem Mercúrio é porque o corpo não era compatível com o espírito da besta, e não porque eles não se tornaram quimeras, tá ligado? Ou seja, todos eles poderiam ser quimeras normais aí. O motivo de começarem a sangrar é porque o corpo recusava o espírito da besta. Por isso que os médicos matavam eles para conseguir tentar com outra pessoa aí, tá ligado? Não sei se deu pra vocês entenderem, mas basicamente é isso aí. Mas voltando, após eles verem que o corpo do Mason aceitou o espírito da besta, eles começaram a transformação, que no caso era através das torres de sinais. Ou seja, toda vez os médicos do meio transformavam o Mason na besta e escreviam no chão ou na parede Donate o memorial, que era para ele conseguir se lembrar de quem ele era. E após muita transformação, a besta se lembra de quem ele era e se transforma sem precisar das torres de sinais. E então ele toma o controle do corpo do Mason e o corpo dele se transformou no seu, tá ligado? Não me pergunte como isso aconteceu, como o corpo do Mason virou do Sebastian, já que isso aí já é sobrenatural, tá ligado? Essa explicação como isso aconteceu. Mas sim, a besta conseguiu voltar à vida e muitos acham que ele voltou mais fraco por estar em um corpo de uma quimera, mas não, ele voltou do mesmo jeito que era antes. Ou seja, ele tem sua força e poder normal, saca? Só que ele morreu de novo porque a Lydie conseguiu separar o corpo do Mason do espírito da besta e depois o Perry junta o Scott e mata definitivamente aí a besta. Agora vamos para a última morte, que não é bem uma morte aí, que é a do Kanima. E vimos que após o Gerard tomar controle do Kanima, ele faz com que ele se mate usando suas próprias garras. Só que depois vimos que o Kanima estava vivo e estava evoluindo. Ou seja, estava saindo da versão beta e indo para a versão alpha. Mas por que isso estava acontecendo e como ele não morreu? Até onde eu entendi, o Kanima mostrou que não poderia morrer enquanto não estivesse pronto para evoluir. E depois que passou a ficar pronto, o Gerard faz com que ele se mate. Só que ele não morreu, ele apenas entrou em um sono profundo aí, entre aspas, e começou a liberar seu veneno para que formasse um casulo, para que ele conseguisse evoluir, tá ligado? Ou seja, o Kanima não morreu, ele apenas estava evoluindo, sabe? Então esse foi o vídeo, rapaziada, foi pra explicar aí pra vocês como os personagens de Teen Wolf morreram e como eles voltaram à vida aí, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o que vocês acharam e comente a sua opinião. Então é isso, rapaziada, valeu, falou e fui.